Eu acho legal a gente falar sobre a quantidade de vistos possíveis, porque muitas vezes a pessoa ouve falar, eu acho que até a Flávia, no primeiro episódio do podcast, ela falou assim, eu achava que só ia conseguir morar aqui se eu casasse com alguém que tivesse documento, ou ela falou uma outra, ou se tivesse uma proposta de uma empresa. E não é só isso, tem tanto visto, tem mais de 100 vistos, né? Então, assim, quais são as possibilidades para as pessoas virem morar aqui e serem residentes permanentes? É realmente interessante isso, porque de uma forma geral, sempre foi realmente através de família, casamento, filho, enfim, cidadão americano, quem tem green card, através de uma proposta de emprego, né, que foi a forma que você veio, você começou, né, com visto de trabalho. Só que tem algumas exceções, que isso é via de regra, né? Obviamente tem asilo, tá, mas é outra história. Tem algumas exceções, que é a exceção, por exemplo, hoje em dia, que é o visto muito comum, que é o EB-12NW, que é o visto que você não precisa de ter uma proposta de emprego para vir, também não precisa casar com ninguém, você pode vir através da sua profissão propriamente dita, né? Que é o visto fantástico. E os brasileiros estão muito, muito em voga nesse visto. Realmente, o Brasil está chegando entre os 4, 5, acho que é o terceiro, se não me engano, o terceiro ou quarto, de maiores pedidos e aprovações que teve no ano passado, desse visto. Que beleza! Então, o Brasil, nesse ponto, do NIW, o brasileiro é muito esperto, muito inteligente nesse sentido, né? Pescou, percebeu o caminho, percebeu o negócio e seguiu em frente. Mas acho que é legal a gente explicar que esse visto, por que ele é assim? Porque é o visto aquela coisa de interesse nacional, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito interessante, porque as pessoas nem param para pensar. Elas pensam assim, mas esse visto aí não é para mim, porque eu não sou sei lá, o cara que tem PhD, então não é para mim esse visto de habilidades e tal. Mas não é isso que conta. O que conta é se os Estados Unidos têm interesse em você trabalhando aqui, não é isso? Exatamente. Pode ser em qualquer área, né? Pode ser na área artística, cultural, esportiva. A questão é comprovar... Empreendedorismo. A questão é comprovar o interesse nacional, exatamente. Qual é o benefício que você pode trazer para os Estados Unidos? É montar um projeto, né? Uma narrativa no qual a gente demonstra que você pode realmente trazer um bom benefício para o país. Não é ganhar prêmio Nobel, nada disso. Quem teve experiência nesse vídeo sabe que não é. Existe realmente, infelizmente, criou-se, né, uma noção, uma cultura que você tem que ser... descoberto a cura do câncer para você se qualificar para esse visto. E não é isso, não é a ideia desse visto também. Esse visto não tem essa ideia específica, principalmente falando do EB-12NW, né? Não tem essa ideia específica de profissionais que descobriram a mina de ouro, não. São profissionais que podem adicionar, trazer um bom benefício para os Estados Unidos. Tá. Isso tem que pensar. Tá, e esse visto, você diz que os brasileiros estão entre os que mais buscam ou os que mais são aprovados com relação a esse visto? Os que mais... As duas coisas. Os que mais... As questões dos que mais buscam também, porque, na verdade, o índice de aprovação normalmente, está até interessante para as pessoas saberem, uma média geral é de 70%. 70% de todos os processos. Então, o teu processo, de qualquer forma, tem uma boa chance de ser aprovado. Não é só de 99%, mas mais ou menos é isso. E até pelos dados da imigração foram 1.300, se não me engano, 1.343 vistos até novembro do ano passado, que foram brasileiros que foram aprovados, que estavam, na verdade, fazer via consular. Ou seja, quem está aqui nos Estados Unidos deve ter mais. Então, o Brasil realmente está despontando no sentido numérico desse visto específico, está muito alto. Agora, já que a gente está falando de interesse nacional, quais são as áreas? Você já disse que esse visto, o EB-2NW, ele é um visto bem abrangente. Então, todas as profissões praticamente se enquadram. Mas tem alguma área que os Estados Unidos estejam mais carentes de profissionais, então por isso seja mais fácil a aprovação? É fácil, eu sei que o seu trabalho não é fácil, eu estou só tentando dizer assim, né? Eu entendi. Você entendeu? Entendi. Não vamos brigar aqui hoje. Não, eu entendi, porque vocês dizem que o meu trabalho é fácil. Tá falando que o meu trabalho é fácil, poxa vida? Eu não falo que o meu trabalho é fácil, daqui a pouco o pessoal fala assim, isso é fácil. Todo mundo consegue. Não, gente, tem algumas profissões realmente que o governo americano vem incentivando, porque há uma carência maior. Na área da saúde também, a área da saúde é uma dessas áreas, na área tecnológica, até na própria área de engenharia, tem algumas áreas específicas que realmente têm tido um interesse maior do governo, porque há uma certa carência
nessa área específica. Por isso que realmente vale a pena, até alguns profissionais, dependendo da área, tem uma pitadinha a mais. Tá. E aí, você pode explicar mais ou menos como é que funciona o passo a passo desse processo? Porque também tem um outro... E aí, gente, fica até antes de terminar o que eu ia dizer, fica até um conselho aqui para vocês. Não fiquem ouvindo o que o vizinho diz, o que o amigo falou, o que o seu primo que morou 30 anos atrás está falando sobre visto. Isso é assunto para conversar com um advogado de imigração. Sabe por quê? Porque são eles que sabem do assunto. As outras pessoas acham que sabem, né? Mas você não tem, nessa hora principalmente, você não tem que ouvir quem acha, você tem que ouvir quem sabe. Então, por exemplo, tem a ver com o que você está falando agora, né? Poxa, a pessoa acha que tem que ter um PhD, ela acha que ela tem que ter um MBA, ela acha que ela tem que ter um prêmio Nobel, e não é nada disso. Então, o ideal é conversar com o advogado de imigração e o seguinte, quais são os critérios, doutor André, por exemplo, para esse visto que a gente está dizendo aqui, que eu estou entrando, né, mais profundamente assim, nesse caso, porque você está dizendo que tem bastante aprovação, sim, é um visto ótimo, não precisa de proposta de emprego, não precisa casar com ninguém, enfim, né? Pode trazer o marido, ou esposa, filhos menores de 21 anos. Exatamente, então é um visto ótimo. Então, tudo bem. Então, quais são os critérios? Principalmente, só puxando um gancho assim, do que você acabou de falar, Patrícia, porque o que a gente mais vê, obviamente, a gente faz, né? A gente conversa com 10, às vezes 10, 15 pessoas durante um dia. Então, cada um tem sua história de vida. Então, a gente ouve bastante isso, né? Ouvir falar isso, ou fulano, então tem um amigo que conseguiu, não sei o quê. E não é nem sempre, às vezes, que a pessoa que falou esteja completamente errada, mas eu falo sempre assim, olha, não é que seu amigo ou seu parente esteja errado, ou o que aconteceu com ele foi errado, ou até o que ele está falando para você seja algo errado, mas é a experiência específica dele. Cada um tem uma vida diferente, e às vezes a diferenciação é pequena. Sim. É aquela composição química que mudou um átomo de carbono, muda toda a composição química. Pensa dessa forma, nós somos individuais, nós temos a nossa família, então nem sempre necessariamente o que se aplicou para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai, sua mãe, não necessariamente se aplica ao seu caso específico, porque você tem uma qualificação que é um pouco diferenciada, né? Agora, como você se qualificaria para esse visto, né? Primeiro, se você tiver, obviamente, mestrado, doutorado, já é um bom passo. Se você não tiver, não tem problema nenhum. Se você tiver nível de bacharelado, mais 5 anos de experiência profissional na sua área, você já está também trilhando seu caminho. E também, se você não tiver isso, mesmo assim, você pode se qualificar dentre uns que nós chamamos de os critérios, né? Você se qualificar em 3 critérios, você se qualifica também. Se você tiver 10 anos de experiência, tiver alguma licença, algum diploma, enfim, tem algumas outras coisas que você pode se qualificar inicialmente, e aí vem a parte um pouco mais criteriosa, que é a parte da gente montar esse interesse nacional, que é onde nós argumentamos para o governo americano que você pode contribuir para o país.